Bom, certinho, pessoal. Sejam todas e todos bem-vindos a mais um dia de Maratona de Cultura Digital 2021. Esse evento online que a tecnologia educacional, o sucesso do cliente, né, está promovendo aí para acompanhar o planejamento pedagógico das instituições de ensino, né, de todo o Brasil aí que pode estar participando, clientes da tecnologia educacional, enfim, escolas que ficaram por dentro da programação, fiquem totalmente livres para participar do evento. Temos uma programação recheada aí com vários e vários conteúdos e que vão até dia 5 de fevereiro. Então, aproveitem. E hoje nós temos a participação da Ana Paula, né? Nós iremos discutir sobre ensino híbrido, falando referente a estratégias para a retomada das aulas, né? Nós estamos aí num período que finalmente temos uma vacina, né? Então, o período pandêmico de 2020 está muito próximo de ser superado, e com isso nós teremos a retomada das aulas, e muito se fala sobre ensino híbrido, né? E a Ana Paula está aqui hoje com a gente, ela é da Sincroniza, ela é sócia fundadora, ok? Além disso, ela possui a experiência na área de educação e formação de professores no uso de tecnologias de âmbito educacional. Ela lidera projetos junto com a Fundação Lehman, Khan Academy, BNDES de Educação Conectada, entre outros parceiros, junto com a tecnologia educacional também. Possui formação em jornalismo, né, pela USP, com pós-graduação em gestão de educação no novo milênio, né, pelo Instituto Singularidades, e mestrado em desenvolvimento educacional internacional pela Teacher College, né, que é na Columbia University. Pelo currículo já dá para ver que vai ser uma conversa bem bacana com vocês, então eu dou as boas-vindas para a Ana. Ana, tá contigo o palco aqui, estaremos aqui nos bastidores, ela vai estar acompanhada também ali do suporte da Bianca, da Sincroniza, né, então seja bem-vinda também, Bianca, e tá contigo, precisando, estamos totalmente à disposição, tá bom? Obrigada, Willy. Obrigada, Camila, também. Agradeço aí a Tecnologia Educacional pelo convite. Bem-vindos, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Espero que seja um momento aí de bastante troca, compartilhamento de conhecimento. Espero poder agregar, trazer algumas ideias, alguns insights aí do que a gente vai vivenciar nesse novo ano, né? Tem vacina, mas tem um longo caminho aí até a gente poder se abraçar de novo, tá todo mundo vacinado. Então, a gente segue aqui com as estratégias, tentando respeitar o distanciamento social e tentando fazer uma aprendizagem efetiva, um processo de aprendizagem efetivo para os alunos, né? Então, esse é o tema da nossa conversa hoje, ensino híbrido, estratégias para a retomada das aulas. E meu nome é Ana Paula Manzali, né? O Willy me apresentou aqui, mas eu vou comentar um pouco mais aí da trajetória. Bianquinha, se puder passar. Estou falando de São Paulo, pessoal, se vocês quiserem comentar aí de onde vocês estão falando também. Aqui tá bem quente, por isso estou de blusa sem mangas. Eu sou uma das fundadoras da Sincroniza Educação, junto com a Keila Visconti, e aí o Willy já comentou, né, minha trajetória em educação, não começou na formação inicial, que foi em jornalismo, começou depois, faz mais ou menos 7 anos que eu trabalho nessa área, e em 2017, 2018 fiz o mestrado lá no Teachers College, em Nova York. O pessoal está falando aqui, a Lilian está falando de Rosana, em São Paulo. Lá está chovendo bastante. Acho que aqui ainda vai acontecer isso, Rosana. Quer dizer, Lilian, Rosana é o nome da cidade. Boa, podemos passar. A Sincroniza Educação, para apresentar brevemente, né, quem que é essa organização que está falando aqui, a gente tem o propósito de promover a aprendizagem dos alunos a partir da adoção de produtos educacionais e metodologias ativas nas redes de ensino, né? E a gente faz isso por meio, principalmente, da formação de professores, para potencializar o valor pedagógico dos produtos, dos projetos dos nossos parceiros. E a gente faz isso também, né? A gente costuma fazer a operação desses projetos grandes de formação em escala. Então, a Sincroniza existe há 4 anos e a gente já esteve em mais de 1.000 cidades
fazendo formação e implementação de projetos que envolvem tecnologia e metodologias ativas. Por isso que a gente tem essa parceria tão bacana aqui com a tecnologia educacional. E a gente agradece o convite. Pessoal, hoje nós vamos ter uma agenda aqui de 1h30 de webinar. A gente vai passar por momentos mais conceituais do ensino híbrido, depois a gente vai falar de configurações e de estratégias, né? Então, tem momentos ali de exemplos mais práticos, mas a gente precisa começar pela definição, pelos modelos e pelas premissas. Eu queria que vocês observassem também que a gente tem 2 momentos para dúvidas, e a gente tem atividades, né, com vocês, o bilhete de saída, um momento de avaliação ali, a gente tem um material para entregar para vocês, para quem preencher a avaliação. Então, fiquem ligadinhos aqui com a gente, espero que vocês gostem, que seja útil, né, para todos vocês. Nossos objetivos de aprendizagem hoje, a gente precisa começar explicitando os objetivos, né, para quem acompanha com a gente. Hoje a gente vai conhecer o ensino híbrido, as suas características e modelos, e para quem já conhece, a gente coloca ali o reconhecer, né? Porque sempre dá para aprofundar, para ouvir por outra perspectiva, conhecer mais sobre essas características. A gente também vai conhecer algumas estratégias presenciais, online e offline, para potencializar a aprendizagem dos estudantes, e refletir sobre configurações possíveis, né, na reabertura das escolas. Esses são os nossos objetivos. E aí, a gente tem alguns combinados para fazer com vocês, pessoal. A gente gostaria que vocês estivessem com um caderno, uma caneta à mão, com algum material aí de anotação, que vocês escrevam suas dúvidas no comentário, né? O William aqui acabou de reforçar que está de olho no chat, e que a gente vai ter pausas para isso, né? Para eu olhar essas dúvidas e responder na medida do possível. A gente quer também fazer um convite para vocês refletirem sobre o que esse conteúdo que a gente está falando aqui, como ele pode ser viável, adaptável, possível no seu contexto. Porque aqui a gente não tem como, né, tratar de forma não generalizada. Mas esse é o nosso convite, né, um exercício para vocês, de olharem para o que a gente está explicando e falar, bom, isso aqui eu consigo trazer para a minha realidade, isso aqui parece um pouco distante para mim, mas se eu fizer uma adaptação eu consigo. Esse é o exercício que a gente convida vocês a fazerem aqui ao longo do webinar, tá? E que vocês também, né, queria combinar que vocês comentem as experiências de vocês no chat, porque a gente aprende muito com vocês e vocês podem inspirar outros colegas com as práticas de vocês, com o que vocês já realizam nas escolas. E por fim, não fiquem aflitos se tiver muito rápido, se tiver passado alguma coisa, porque a live fica gravada, né? O Willi começou a gravar aqui, tem toda uma playlist aí do evento para vocês retomarem com calma. Essa é uma das vantagens da tecnologia aqui. Então, vamos começar? Primeiro, eu queria fazer, então, um aquecimento com vocês para conhecer o público, né? As pessoas que estão participando aqui com a gente. Queria pedir que vocês acessassem esse link. Quem tiver aí com o celular por perto, já pode mirar a câmera aqui no QR Code e responder essa pergunta. Como você percebe seu conhecimento sobre ensino híbrido e as suas características? A ideia é que eu conheça um pouco os conhecimentos aqui da audiência e possa adaptar um pouco a minha fala, né, a partir do que vocês conhecem. A Bianca consegue projetar o resultado na tela também, Bi? Está nas anotações o link direto para o Mentimeter. Ah, já está lá. A gente está usando aqui, pessoal, uma ferramenta que se chama Mentimeter. Ela é uma ferramenta para enquetes, para apresentações rápidas, e ela vai atualizando automaticamente a apresentação ali com o resultado da enquete a partir do momento que vocês começam a responder. Às vezes ela não atualiza automaticamente, como a gente viu aqui agora, a Bianca teve que atualizar a página. Mas olha só, que legal. A maior parte das pessoas que responderam aqui, né? Aqui embaixo dá para ver o número 8, né? Que 8 pessoas responderam. A gente tem que 75% tem alguma noção do que é, mas não saberia aplicar. Vamos mostrar o QR Code de novo, Bi?
por favor. Isso. Esperar mais um tempinho, mas acho que já ficou mais claro aqui. Se bem que tem bastante participante para responder ainda, né? Estamos com 34 pessoas assistindo a gente aqui agora. Vamos ver se mudou aqui a proporção. Ah, pronto, temos 13 respondentes por enquanto, e a maior parte também, né, continua com essa resposta de que tem uma noção do que é, mas que não saberia aplicar. Algumas pessoas, 23%, conhece, já aplicou algumas práticas simples, e temos 8% aí que conhece, tem segurança para colocar em prática e ensinar outros colegas, né? Então, eu vou colocar o link aqui de novo no chat para ter mais respostas. Mas aí a gente convida, então, quem conhece, tem segurança para colocar em prática, que participe aqui no chat também, contando as suas experiências, que acho que vai ser muito, muito rico. Vamos dar mais uma última atualizada, Bi? E aí a gente segue. Aí, 20 pessoas. 20 pessoas enviaram aí a sua resposta. A maior parte conhece, mas não saberia aplicar. Então, vamos lá, vamos conhecer. Vamos ver se esse cenário muda aí, né, no fim da nossa apresentação. Obrigada, pessoal, pela participação. Bom, então, vamos começar pela definição, né? Começar pelo começo aqui, para depois a gente trazer alguns exemplos e modelos. Primeiro, a gente queria, então, reforçar aquele recado, né? Que existem diferentes realidades dos estudantes, dos docentes. A gente está falando aqui de um modelo conceitual. Pode abrir tudo, Bi. E as soluções não são universais. O que a gente está apresentando aqui é o conceito, o modelo, e aí a gente precisa fazer esse exercício de trazer para a nossa realidade, tá? Podemos passar. Então, é esse convite aí para abstrair, para generalizar, né? Pegar essa generalização e trazer para o contexto de vocês, tá? Bom, a definição do ensino híbrido, a gente vai usar aqui a definição do livro de ensino híbrido brasileiro, né? É um livro da Lilian Bassic, do Fernando Trevisani e do Adolfo Tanzineto, são os organizadores, e eles apresentam um esquema, né? De que o ensino híbrido, ele mescla sala de aula com ensino online, e isso se torna o ensino híbrido. E muita gente entende o ensino híbrido apenas como essa mescla. E o híbrido, inclusive, quer dizer isso, né? Essa mistura. Mas aqui a gente quer chamar atenção para o ponto da definição, pessoal, que o ensino híbrido, ele é qualquer programa educacional formal em que o estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho ou o ritmo de estudo. Então, veja, não é só sobre misturar tecnologia com a sala de aula ou com presencial, com elementos convencionais da educação formal. Não é só misturar e trazer um online que se torna ensino híbrido. A definição do ensino híbrido entende que o estudante, com essa mistura, ele tenha algum elemento de controle sobre o estudo dele, ou o tempo, ou o lugar, ou o caminho, ou o ritmo. Então, essa é a diferença entre ensino híbrido e o uso de tecnologia na educação, que também é válido, mas não é a mesma coisa, né? Então, aqui a gente está dando um passo além da integração da tecnologia. A gente está trazendo um elemento de autonomia e uma possibilidade de personalização para o estudante, né, do ensino. E aí, existem alguns modelos, podemos passar. Os modelos de rotação são os modelos mais conhecidos por nós, porque eles são os modelos mais próximos do que já existe na sala de aula, né? São os modelos sustentados, é uma mudança que ela é incremental, ela não é tão radical assim. Os modelos de rotação, existem 4 modelos, né, descritos aí na literatura, na definição do ensino híbrido, que são rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual.
todos esses modelos são ancorados na sala de aula, por isso que eles estão desse lado do esquema, por isso que eles estão nessa cor, né, a mesma cor ali que a gente fez o esquema da sala de aula, tá? A rotação por estações é algo que você cria as atividades, volta um, Bi, você cria as atividades, as estações dos estudantes, e em cada estação tem uma atividade diferente, e os alunos divididos em grupos, eles frequentam essas estações a cada determinado período de tempo. Então, você pode criar 3 estações na sua sala, cada uma com uma atividade, e os alunos vão precisar de 3 rodadas para frequentar todas as estações. E isso é utilizado, os cantos da educação infantil, tem essa proposta também, né? A diferença é que aqui a gente está trazendo para todos os níveis de ensino, a gente está trazendo um elemento de tecnologia em pelo menos uma das estações, precisaria ter o ensino online para que o aluno tenha algum controle do tempo, do lugar, do caminho, do ritmo de estudo. E o professor pode coletar dados até, né, com essas informações, com essas atividades tecnológicas aí que ele está fazendo na rotação por estações. Então, esse é a rotação. O laboratório rotacional, ele tem mais ou menos essa lógica, mas a diferença é que uma das estações é um laboratório, é um outro espaço fora da sala de aula que o aluno reveza para frequentar lá. E nesse laboratório, que não necessariamente é só o laboratório de informática, pode ser um laboratório de química, de física, enfim, nesse laboratório ele vai fazer atividades predominantemente individuais, com a tecnologia, para que você, professor, possa coletar dados, né? Coletar informações de como está a aprendizagem dele, do que ele está entendendo daquele assunto, do resultado da atividade que ele criou, que ele realizou ali naquele laboratório, né? E aí, enquanto uma parte dos estudantes está no laboratório, a outra parte está em sala de aula com o professor, trabalhando em atividades que podem, inclusive, ser uma rotação por estações lá dentro, né? Atividades variadas dentro da sala de aula. A sala de aula invertida é um dos modelos, acho que mais famosos, né? Tem gente que fala da sala de aula invertida separadamente, sem falar de ensino híbrido. E ela consiste, basicamente, essa inversão que está no nome, tem a ver com o lugar onde você estuda o conceito e o lugar onde você pratica esse conceito, coloca ele em prática, né? Desenvolve a habilidade. Na sala de aula tradicional, a gente teria uma explicação do conceito feita pelo professor em sala de aula, e o aluno ia praticar isso em casa, sozinho. E é ali que tem dúvida, né? É nesse momento que ele está aplicando que aparecem as dúvidas. A sala de aula invertida propõe, então, que o momento de estudo do conceito seja em casa, de forma individual, no ritmo do aluno, com materiais que ele controla o ritmo, então, que podem ser um vídeo que ele pode assistir várias vezes, parar, voltar, e que podem ser outros recursos online para ele estudar, e que na sala de aula aconteça a atividade prática. E nesse momento ele está no lugar mais propício para ter as dúvidas, para tirar as dúvidas, para aprender com os colegas e com o professor. Essa é a proposta da sala de aula invertida. E, por fim, a rotação individual, ela tem mais ou menos a mesma lógica da rotação por estações, do laboratório rotacional. Você vai criar estações diferentes de trabalho, com diferentes atividades, só que o aluno não necessariamente vai passar por todas as rotações, todas as estações. Ele vai passar apenas nas que ele precisa passar. Então, para você fazer uma rotação individual, isso demanda que você realmente planeje quais alunos vão passar por quais atividades, e cada aluno receba aí o seu roteiro, né, para poder saber em quais estações ele precisa trabalhar. E isso é um passo mais avançado, um pouco mais complexo na personalização do ensino, certo? Aí, pessoal, esses são os modelos sustentados. Até antes da pandemia, quando a gente falava de ensino híbrido, a gente praticamente só falava desses modelos, pelo menos na educação básica. E aí veio a pandemia, e a gente teve que fechar as escolas, e os alunos tiveram que estudar em casa. E aí a gente começou a olhar para os modelos disruptivos, esses modelos que estão pintados de verde e que eles têm mais relação com o ensino online do que com a sala de aula, né? Então eu vou mencionar brevemente aqui o que são esses modelos.
mas a gente vai depois falar do ensino híbrido de forma mais genérica. O modelo flex é quando o estudante está num programa online, então ele tem uma estrutura de curso, né, o que ele vai estudar está todo estruturado no ambiente virtual e ele vai estudando no seu ritmo. O professor fica à disposição presencialmente de uma forma mais flexível e o aluno agenda, né? O aluno vai até o professor quando ele precisa. Esse professor está lá para atender as necessidades ou de um grupo de alunos ou desses alunos que aparecem individualmente. Então, não tem uma rotina fixa de ida até a instituição de ensino. O flex, pessoal, acho que fica claro por essa descrição, né? A gente está falando que ele surgiu no ensino superior. Todas as estratégias disruptivas surgiram na educação, no ensino superior. E depois, acho que principalmente por causa da pandemia, vieram para a educação básica para nos ajudar conceitualmente como a gente poderia implementar um ensino remoto, né? E esse é o modelo flex, então. Não tem uma agenda, um calendário específico para o aluno frequentar a instituição de ensino. Ele agenda e vai quando ele tem necessidade. O à la carte é quando o aluno tem a possibilidade de fazer cursos online que ele escolhe, por isso à la carte. Ele escolhe e que não tem relação direta com o currículo central ali da sala de aula. E o virtual aprimorado é quando o aluno faz a maior parte das atividades em casa, né, online, e uma pequena parte presencialmente. A diferença dele para o Flex é que no virtual aprimorado, esses encontros presenciais, eles são estabelecidos pela instituição de ensino. Então, você vai vir aqui uma vez por semana, por exemplo, para fazer determinadas atividades, você vai vir quando tiver avaliação, você vai vir nessas e nessas datas. Então, essa é a diferença do virtual aprimorado. Ele surgiu porque os alunos que estavam estudando no EAD sentiram falta de um ambiente presencial para tirar dúvida, para interagir com os colegas, para ter outro tipo de instrução para além da instrução remota, né? Então, acho que ele é um modelo que se encaixa mais claramente aqui na nossa situação atual de reabertura das escolas, né, quando isso acontecer. E aí, passando o slide, a gente chega num contexto da pandemia. A gente, quando estudava ensino híbrido, antes da pandemia, a gente tinha uma divisão muito clara do que era para ser presencial e do que era para ser online. Quando a gente teve esse momento, a casa apareceu com mais força, ela passou a ser o principal local de referência, não mais a escola, né? E o ambiente online, a gente não falava disso, mas ele passou a ser dividido entre síncrono e assíncrono. O que vai acontecer no ritmo do estudante, que é o assíncrono, no horário que ele quiser, no tempo que ele quiser, e o que vai acontecer com o horário marcado, simultâneo, que são as atividades síncronas. Então, a gente tem um cenário no ensino híbrido da pandemia que quando a gente reabrir as escolas, vai ter atividade na escola, atividade em casa offline e atividade online, tanto síncrona quanto assíncrona, que pode acontecer tanto na escola quanto em casa. E aí a gente tem uma variedade muito grande, né, de possibilidades. Por isso que também dificulta aqui a gente pensar como que a gente organiza tudo isso. Aí, passando para as premissas, né, a gente precisa seguir alguns entendimentos, assim, para que o trabalho com o ensino híbrido seja viável. A primeira premissa é pensar sobre o espaço da escola. Esse espaço que agora, quando voltar a ser frequentado, vai ser tão precioso, né? A gente vai poder ver os alunos, estar com os alunos em alguns momentos da semana. Como é que a gente faz para que esse espaço seja o mais bem utilizado possível? A gente pode, então, né, e aqui pensando bastante nos gestores, que têm mais autonomia e mais governabilidade sobre esses temas, pensar, então, sobre os espaços para além da sala de aula, espaços externos, espaços ventilados, a quadra não precisa ser só da educação física, né, o pátio, se tiver algum tipo de parque, algum tipo de espaço aberto, eles podem ser usados para as aulas. E aí a escola precisa organizar uma agenda de uso, né, desses espaços para garantir
enfim, até os protocolos sanitários, né? Mas esse vai ser um fator importante nesse momento. Quando tudo voltar ao normal, todo mundo vacinado, sem medo de contaminação, não precisamos parar de usar esses espaços. Mas nesse momento é essencial que a gente olhe para os espaços da escola como espaços de aprendizagem, sendo sala de aula ou não, todos eles, né? Um outro aspecto que a gente precisa considerar é observar quais são os recursos disponíveis e quais são os requisitos para usar. Então, eu sei como que funcionam os notebooks da minha escola, ou o laboratório da minha escola, basta eu saber que tem notebook e agendar um horário, eu preciso também considerar o Wi-Fi nessa atividade que eu vou fazer. Ela é muito longa, essa atividade? Será que os computadores vão precisar serem carregados ao longo da atividade? Será que tem tomada suficiente para todos os computadores? Então, esses são aspectos, características que a gente precisa observar e que a gente pode já preparar, né, a escola. Então, se não tem tomada suficiente, vai comprar aqueles extensores ou vai garantir a lógica, a dinâmica de recarga dos computadores de determinado tempo, e tudo isso pode ser combinado e organizado. O trabalho em grupo, como é que vai fazer, né, para trabalhar em grupo na escola? Tem que ter o distanciamento, a gente pode ainda trabalhar em grupo. A gente vai estar com menos alunos dentro, né, de um mesmo espaço. Então, a gente pode fazer o distanciamento, eles vão ter que falar um pouco mais alto, né, para se ouvirem no mesmo grupo, mas vai ter menos alunos naquele espaço. E aí a gente também pode tomar um cuidado das orientações impressas não serem uma folha só por grupo, por exemplo, né, para não as pessoas não terem que se juntar para ler, ou coloca projetado, ou escreve na lousa, ou imprime para todo mundo. Essa é uma forma da gente continuar trabalhando em grupo, porque essa é uma das riquezas, né, do encontro presencial. O laboratório de informática, será que a gente vai precisar anular o uso de metade das máquinas para poder fazer o distanciamento? Será que esse espaço que essa máquina está ocupando para ficar desligada, a gente não pode pegar essa máquina e colocar ela em outros espaços da escola? Biblioteca, sala de leitura, uma sala multimídia que já existe, colocar nos corredores mesmo, como estações de pesquisa, que de repente cada sala pode ter um aluno que vai frequentar a estação de pesquisa por dia, para não ter ter que limpar toda hora, né? Um aluno só mexe naquele computador por dia, então coloca um dentro de cada sala. A gente pode reconfigurar a planta do laboratório e reaproveitar, redistribuir as máquinas pela escola. E a gente também pode lidar com a reconfiguração do espaço da sala de aula, né? Então, aqui a gente tem algumas situações da sala de aula. Essa aqui é a nossa sala de aula tradicional, né? Todas as carteiras enfileiradas e tudo mais. Aqui a gente tem um pressuposto de que é para olhar para frente e de que é para trabalhar sozinho. E provavelmente na mesma atividade, porque está todo mundo na mesma configuração. Mas a gente pode trabalhar, por exemplo, com uma configuração de grupos. Isso significa que a atividade tem que estar coerente com esse espaço, né? Se a gente continuar dando aula ali na frente, a gente vai deixar alguns alunos com torcicolo, né, virados para trás. E aí, passando mais a gente tem uma configuração aqui que permite diferentes atividades acontecerem ao mesmo tempo. Então, tem a estação de pesquisa ali no alto, perto da janela, né, com os computadores. No outro extremo, aqui na outra parede, tem alunos olhando para a parede, assim, para fazer atividades individuais, de repente. Tem mesas para trabalho em dupla, tem mesas para trabalho em grupo. Esses grupos são de tamanhos diferentes, eles estão fazendo atividades diferentes. E tem até um espaço ali que foi criado para ser não convencional ali com carteiras e cadeiras, pode ser um espaço de leitura, um espaço de estudo individual também, em que o aluno quer se esticar, quer se sentar de uma outra forma. A gente também pode repensar esses espaços, né? Então, essa é uma das premissas do ensino híbrido, reorganizar o espaço para corresponder a uma mudança das atividades, a essa possibilidade do aluno ter mais controle sobre a própria aprendizagem. Depois a gente também tem que pensar no ambiente virtual de aprendizagem, já que, mesmo com a reabertura das escolas, o ambiente virtual vai continuar sendo muito necessário, muito utilizado quando o aluno está em casa, né?
que é a maior parte do tempo, se a gente estiver pensando num rodízio. Então, esse espaço, ele precisa estar centralizando todas as informações para que o aluno consiga trabalhar a sua autonomia. Ele precisa entender esse espaço, ele precisa saber onde ele encontra todas as coisas, e esse ambiente precisa estar organizado para ele entender como funciona. Se ele não entender esse ambiente, ele não vai conseguir trabalhar com autonomia. É um dos passos, né, para poder desenvolver a autonomia. Pode abrir tudo, Bi. Esse espaço também precisa possibilitar muito material de apoio, você colocar links para diferentes lugares. Aqui a gente pode colocar, então, tem uma seção de atividades que todos os alunos devem fazer, uma seção de materiais de apoio para quem teve dificuldade, para quem precisa de mais ajuda, e uma seção de materiais mais desafiadores, que os alunos que tiveram muita facilidade podem se engajar melhor, né? A gente também pode, por exemplo, dar mais opção de escolha para os alunos. A gente oferece vários materiais ali para ele estudar um determinado tema. Você pode estudar pelo livro didático, você pode estudar por esse vídeo, por esse site, por esse texto. Escolhe 2. E aí o aluno vai ter mais autonomia também do que ele está fazendo. Ele vai poder perceber, prestar atenção em como ele aprende melhor. Nossa, eu vi esse vídeo e não entendi nada. Acho que eu teria que ver mais devagar, eu teria que ver 2 vezes. Será que eu vou assistir de novo? Então, ele vai começando a regular a própria aprendizagem. E aí ele vai experimentar também, né? Diferentes formas de aprender, se a gente oferecer essas possibilidades no ambiente virtual. E é importante também ter um lugar para onde ele sabe voltar. Então, se de repente a gente cria um ambiente que fica mais complexo, né? Vai ficando muito recheado, muito cheio de categorias, qual é o botão que volta para o menu inicial? Ele precisa saber voltar, se ele se perder. E ele e as famílias também, né? Quando eu falo do aluno em casa, considerem que ele pode estar com o adulto por perto ou não. Então, essas são algumas premissas aí para o ambiente virtual de aprendizagem. A gente também precisa considerar o tempo das atividades de aprendizagem. As atividades assíncronas, elas ficaram com um tempo muito mais flexível, né? Um aluno pode estudar em 10 minutos e um outro aluno pode estudar em 30 minutos, o mesmo material, por exemplo, porque respeita o ritmo deles. Mas a gente pode fazer algumas ações para aumentar o tempo de aprendizado produtivo. Então, tentar fazer menos atividades expositivas, menos momentos expositivos e mais momentos de atividades, que eles estão com a mão na massa, que eles estão engajados e que você vai fazer mais mediação, principalmente no ambiente presencial, né? Para você explicar um conceito, você pode gravar um vídeo, você pode encontrar um vídeo no YouTube feito por um professor, que está bem explicado, você pode usar os materiais do sistema de ensino que você adota, mas aquele encontro presencial, a mediação, o que você vai ouvir, o que você vai ver enquanto os alunos estão trabalhando, isso é algo que só você pode fazer e que é um uso mais efetivo do tempo de aprendizagem, né? Então, a gente passa a... Isso é baseado em pesquisa, né? Então, a gente passa aqui essa premissa para a gente considerar. Podemos passar. E, por fim, a gente tem uma reflexão sobre as parcerias dos professores. A gente está falando agora que o professor tem que considerar o ambiente da escola, o ambiente da casa e o ambiente online. É muita coisa. E a gente não pode esperar que o professor trabalhe o dobro para fazer isso acontecer. A gente precisa redistribuir as tarefas entre os professores. No ensino híbrido, os alunos precisam ajudar também os professores, e eles fazem isso sendo mais autônomos, então a gente precisa desenvolver a autonomia dos alunos para eles ajudarem os professores também com isso, e a gente também pode redistribuir as tarefas. Por exemplo, podemos abrir aí algumas situações. A divisão da equipe pode ser, alguns professores daquele segmento, daquele ano, ficam na escola, outros ficam em casa, e aí quem está na escola vai estar com o seu tempo ocupado na realização das atividades presenciais e possivelmente na avaliação dos alunos nas atividades presenciais, e quem está em casa vai estar planejando atividades online, planejando atividades assíncronas, offline, para os alunos fazerem quando estão em casa, dando plantão de dúvidas por videoconferência,
e outras atividades que ele pode fazer remotamente. Também dá para dividir pela habilidade do professor. Tem professor que manda muito bem para fazer vídeo. Ele pode fazer vídeo não só que ele tenha ideia, ele pode fazer o vídeo de um assunto que vai servir para outros colegas também. A gente pode também se organizar por ano, né, por turma, ou por disciplina, por componente curricular. Para isso acontecer bem, a gente precisa ter um espaço mais compartilhado de materiais. E pode abrir tudo, Bi. E a gente vai precisar, então, de compartilhar documento, trabalhar na nuvem, trabalhar no Drive, né? Ou Google Drive, ou o Drive da Microsoft, da Apple, enfim, e ir criando um acervo para facilitar a vida de todo mundo. Não tem problema usar material pronto, que foi o meu colega que fez. Ele tinha aquele objetivo, ele tinha aquela característica da turma, ele estava cumprindo aquela etapa do currículo. Eu vou usar também e não vou gastar tempo fazendo o meu material do zero, sendo que o meu colega já fez um material de qualidade. E não só o meu colega da escola, né? Tem materiais abertos na internet, tem muito material de apoio vindo dos sistemas de ensino, e isso pode ajudar o professor a ganhar tempo para criar as atividades, o currículo desses dois ambientes, né? Não dá para continuar pensando que um professor é dono daquela turma e que ele vai ter que dar conta de todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo para aquela turma, porque uma parte vai estar em casa, uma parte vai estar na escola, e tem atividade que é síncrona, distante, né, remota, e a gente precisa se organizar de outra forma. Então, aqui tem algumas ideias, né, de como fazer isso. E, por fim, uma provocação nossa para a gente pensar quais são os critérios de frequência e de prioridade. Quem que deve ir para a escola? Como é que a gente agrupa os alunos para irem na escola? De forma que isso funcione bem para a escola, para a família e para o aluno, para a aprendizagem dele. Então, assim, a gente vai precisar considerar a estrutura que a gente tem na escola para determinar qual é a proporção de alunos que pode frequentar por vez, né? O tamanho mesmo dos espaços, os espaços de saída, de entrada da escola e tudo mais. A gente também precisa considerar a rotina dos professores e das famílias. Como é que eu vou fazer? Tem pai, mãe que não tem com quem deixar o filho, já voltou a trabalhar fora da escola, fora de casa. Então, esse aluno pode frequentar mais vezes a escola, ele pode estudar no laboratório em vez de estudar em casa, o que ele ia fazer. E tem também, obviamente, a questão dos protocolos de saúde. A nossa provocação aqui é para a gente, em vez de, né, tentar fazer uma divisão meio automática dos números, os pares vão um dia, os ímpares vão no outro, a gente buscar fazer agrupamentos mais intencionais, com critérios que, além do protocolo e da rotina, eles também sejam pedagógicos, né, para a gente não deixar que isso seja apenas uma forma, a única forma de dividir, ou a forma mais simples de dividir. O que eu estou falando é algo mais complexo, né? Então, vai frequentar metade par, metade ímpar, mas espera, nessa atividade, eu sei de um grupo que está com mais dificuldade do que os outros. Eu sei que eu tenho que fazer a integração de determinados alunos. Então, eu não posso pensar numa atividade que eu não vou chamar aleatoriamente, eu vou chamar especificamente esse grupo de alunos. Ou eu tenho alunos que eu sei que não têm acesso a recurso em casa, ou que a mãe está saindo para trabalhar e ele ficaria mais seguro nesse ambiente, ou alunos que têm problema de concentração e que precisariam de um apoio maior, alunos que têm algum tipo de deficiência e que a presença vai fazer muita diferença, alunos que estão com risco de evasão. A gente pode pensar em outros critérios para determinar que alguns alunos podem frequentar a escola com mais frequência do que outros. Não necessariamente para ter aula, mas para estar nesses espaços de estudo individual, a biblioteca, a sala de leitura, o laboratório. E a gente também precisa lembrar o quanto a interação entre pares é importante, o quanto ela está fazendo falta para a saúde emocional e para o desenvolvimento das crianças, inclusive a aprendizagem, né? Não só o desenvolvimento social, mas também cognitivo. Então, pensar em atividades, em critérios que valorizam a interação entre os pares quando eles estão na escola. Então, essas são as premissas do ensino híbrido aqui para esse contexto. E aí eu vou fazer uma pausa aqui, queria tirar dúvidas, se vocês puderem mandar dúvidas, acho que não chegou nenhuma dúvida aqui.
Mas antes disso, queria que vocês anotassem, usassem o caderno aí de vocês ou comentassem no chat uma reflexão. Qual é a diferença entre esse ensino híbrido que eu estou apresentando aqui, né, conceitual, com os modelos e tudo mais, com essas características, com essas premissas, e o que a gente está chamando de ensino híbrido por aí, nesse contexto da pandemia? Existe diferença entre o que a gente apresentou agora e o que as pessoas chamam de ensino híbrido quando se referem ao momento de reabertura das escolas? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem sobre essa questão. A Andrea comentou aqui que ela observa uma diferença entre o ensino híbrido e o ensino remoto. E realmente, o que a gente está vivendo hoje, antes de abrir a escola, é tudo remoto mesmo, né? A gente tem os aspectos aí de aula, momento síncrono e assíncrono, a questão do online, do offline, tudo isso realmente está presente no ensino remoto, mas falta o aspecto presencial, né, do encontro. Então, essa é uma diferença. Quando a gente reabrir a escola, a gente passa a ter ensino híbrido. E eu agradeço a Andrea por chamar a atenção para isso, porque muitas características, estratégias do ensino híbrido podem contribuir, podem qualificar o trabalho do ensino remoto. Mas a gente não pode confundir, né? O ensino híbrido, ele tem um aspecto presencial. Então, enquanto a gente estiver com a escola fechada, a gente ainda está no ensino remoto, né? Conceitualmente falando. A Daisy trouxe um outro aspecto muito interessante, que durante a pandemia, o que estão chamando de híbrido tem mais a ver com plataforma, de levar a aula física para o virtual, que na verdade, então, é o ensino remoto, né? E aí a Denise está chamando a atenção para uma característica, que acho, pelo que eu estou entendendo, ela não tinha sido abordada, né? Não é algo que tem sido chamado por aí de ensino híbrido, que é esse aspecto da logística, né? Que organizar em setores, motiva o aluno, muda um pouco a forma de aprender. E isso é uma característica do ensino híbrido. Muito bom. Acho que essa primeira diferença é fundamental, né? O que a gente está vivendo com a escola fechada é ensino remoto. E muito do que a gente vai falar aqui pode servir para ensino remoto também, porque a gente vai continuar tendo predominantemente momentos de estudo em casa. As pessoas vão frequentar pouco a escola, mesmo que a escola reabra nesse momento, né? A Silena trouxe a questão da autonomia do aluno, que ela não tinha considerado. Enfim, que o que estava sendo considerado era apenas a frequência, a realização da atividade, né? No ensino remoto. E que era o que está sendo praticado até agora. Desculpa, Denise, o que a Daisy falou foi a questão de levar a aula física para o virtual. E o que a Denise falou foi o aspecto da logística, que faz toda a diferença. Muito bom, pessoal. A André comentou aqui que o que está acontecendo é a disrupção do ensino tradicional. Exatamente. Inclusive, os modelos que a gente pintou, né, de verdinho ali, que era o flex, à la carte, o virtual aprimorado, eles são chamados conceitualmente, né, pelos autores de ensino híbrido como modelos disruptivos. Eles realmente quebram estruturas do ensino tradicional, que é o espaço onde a aprendizagem acontece. Hoje, predominantemente em casa, né? Esse ensino híbrido, quando reabrir, vai continuar acontecendo o ensino predominantemente em casa.
Mas eu queria chamar a atenção aqui nessa atividade de metacognição, pessoal, que esse ponto que a Silena trouxe, né, que é uma parte do conceito do ensino híbrido. Ensino híbrido não é apenas a mescla de atividade presencial e online, e não é também apenas a integração da tecnologia na sala de aula. Ensino híbrido é quando você usa a tecnologia, usa o ensino online, para que o aluno tenha mais controle sobre o tempo, o lugar, o caminho e o ritmo de estudo. Então, a gente está falando sobre a autonomia, que a Silena trouxe, e também sobre possibilidades de personalização desse ensino. Quando o aluno controla mais ou tem mais possibilidades de escolha de como ele aprende, a gente está contribuindo para a personalização da aprendizagem, para ele aprender da forma como ele aprende melhor. E acho que essa é a característica que diferencia o ensino híbrido do uso de tecnologia, para a gente ficar atento, né? Para a gente qualificar o uso da tecnologia. Será que é ensino híbrido se a gente tem metade dos alunos na escola, com a aula sendo transmitida ao vivo para outra metade dos alunos em casa? Algum desses alunos está tendo mais controle sobre o tempo, o lugar, o ritmo ou o caminho do estudo? Se eu ficar só palestrando ali para os alunos, tantos que estão na escola quanto os que estão em casa? Então, o conceito do ensino híbrido, ele ajuda a gente a qualificar essa experiência de aprendizagem com tecnologia, né? Para que o aluno tenha mais possibilidade de escolha. E ele vai ter isso se a gente descentralizar o ensino, tirar do professor dessa posição e colocar no aluno o protagonismo, né? Ele vai fazer as atividades que o professor desenha, que ele estrutura, e o professor vai ter esse papel de mediação. A Deise respondeu aqui, se ele estiver transmitindo, é uma aula tradicional, né? Boa. Perfeito, gente. Se vocês tiverem dúvidas, então, podem escrever aqui no chat. A gente tem mais um momento para dúvidas na parte seguinte aqui. Mas eu vou seguir, então. Vou aproveitar esse tempo para a gente falar de diferentes configurações, então, dos modelos híbridos. Vamos lá. A gente está vivendo, então, um cenário em que em casa vai acontecer a instrução e o conteúdo online e offline, predominante, inclusive. E a escola vai ser um espaço de atividades e apoio presencial. Então, a gente está falando aqui de um modelo que vai ter, sim, sessões presenciais quando reabrir, né, as escolas, mas que a estrutura do curso vai continuar sendo online, vai continuar sendo digital para todas as pessoas. Isso possibilita que a gente adapte o tempo das atividades, que o aluno tenha mais poder de escolha das atividades propostas. Isso exige uma disciplina e uma autonomia do estudante maior do que quando ele está na presença do adulto educador o tempo todo. E o fato da gente poder frequentar a escola, pelo menos um pouquinho, nos dá a possibilidade de um lugar de apoio presencial, além do apoio à distância. Então, a gente pode customizar os requisitos para as atividades presenciais, que era um pouco do que eu estava falando, né, sobre os critérios. O que é que vai ser, o que é tão importante de acontecer para a aprendizagem que precisa ser presencial? Qual é a atividade mais relevante? Qual é o tema que mais importa? O que mais vai virar o jogo? O que mais vai tornar a aprendizagem efetiva do aluno quando ele vier na escola? É isso que a gente precisa ter como requisito para as atividades presenciais. E a gente também tem, então, essa necessidade, possibilidade de diversificar o uso do espaço escolar. Então, vamos falar um pouco de cada um desses espaços. Primeiro, a gente tem o que dá para fazer em casa, principalmente nessa ideia do offline. É aqui que o aluno vai ter o momento de estudo individual dele. Então, é o momento que vai ter as orientações do que é para ele fazer. Dá para fazer um instrumento chamado roteiro de estudo, que é quando o professor, né, desenha ali a sequência de atividades que o aluno vai fazer, ou propõe escolha para o aluno fazer entre dois materiais, ou entre a ordem dos materiais que ele precisa estudar.
que propõe as atividades de forma mais articulada com o que ele está estudando e tudo mais. É algo que é um roteiro mesmo, que guia o aluno no que ele vai fazer. E isso dá mais autonomia para o aluno poder executar. É em casa que ele vai fazer exercícios, que ele pode elaborar projetos, que ele pode fazer atividades diagnósticas. Tudo que ele está fazendo hoje no ensino remoto, ele pode e vai continuar fazendo, de certa forma, em casa, porque mesmo com a reabertura, a gente vai ter esse momento que predominantemente ele estuda em casa. E na educação infantil também, né? Ele vai fazer atividades em geral. A gente pode usar vídeos e outros materiais que ele não precisa da internet naquele momento, mas ele precisa de um dispositivo, por exemplo. Isso também conta como offline. Depois a gente tem um outro cenário, que é na escola. Então tá, se ele vai estudar a maior parte do conteúdo, se ele vai ter acesso aos exercícios, aos materiais em casa, o que ele vai fazer na escola? Na escola, a gente vai, por exemplo, criar espaços de plantão de dúvidas, criar atividades para ser feitas em pequenos grupos, a gente vai fazer um uso diferente do espaço, a gente pode usar também para avaliações formais, para apoio psicopedagógico, então esse espaço de acolhimento, de observação de como está, né, as condições do aluno cognitivas, mentais, para ele poder aprender. A entrega de materiais impressos e jogos, brincadeiras, atividades dirigidas, né? Aqui considerando educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, mas também no ensino médio, nos anos finais, a gente pode entender essa questão mais lúdica, mais gamificada, né? O uso de jogos e de atividades que são mais engajadoras e que promovam a interação entre as pessoas. Acho que a reabertura da escola apoia essa entrega de material impresso também, principalmente em contextos de poucos recursos, né? Quando tem famílias que não têm como ficar imprimindo material em casa, que não têm acesso à internet com tanta facilidade, ou que não tem tantos dispositivos assim para todos os filhos usarem. Então, acaba sendo um ponto de apoio também para esse aspecto logístico até, né, da aprendizagem. E, por fim, a gente tem o ambiente online, que pode ser síncrono ou assíncrono, que pode acontecer na escola ou em casa. No assíncrono, ou seja, quando cada um faz no seu ritmo, né, quando não está delimitado ali para um espaço de tempo, a gente pode trabalhar com estudos, atividades individuais, vídeos, jogos, uma infinidade de coisas, todas as estratégias que vocês já usam no ensino remoto. E no síncrono, a gente pode ter momentos expositivos curtos, para que tenha um maior engajamento, maior concentração ali com você, mas que rapidamente você possa intercalar com atividades em grupo e com outras atividades, fazer plantão de dúvidas. Então, o momento síncrono é aquele momento do encontro, né, da videoconferência, do momento que está todo mundo conectado. Então, a gente precisa também aproveitar esse momento para algo que seja mais interativo, mais dinâmico, que permita mais diálogo, porque todo o resto que o aluno está fazendo é muito mais solitário, né? E aí, então, eu queria passar para as estratégias, né? A gente, falando de estratégia aqui, o ensino híbrido, ele tem raízes e autores, né? Ele segue conceitos que são os mesmos das metodologias ativas. Então, essa ideia de que o aluno precisa ser autônomo, de que a gente pode e precisa personalizar o ensino e a tecnologia é um aliado para isso, que o aluno precisa ser protagonista, e essas são características das metodologias ativas, né? Então, a gente vai citar aqui algumas estratégias para ser usadas online ou offline. E aí, então, esse é um momento de repertório, pessoal. A gente gostaria que vocês anotassem. Não precisa tirar foto, coisas assim, porque a gente vai passar para vocês os slides dessa apresentação, mas que vocês ficassem aqui de olho em conheço ou não conheço, é útil para mim ou não dá para usar, ou eu posso usar se eu fizer adaptações. Então, a gente vai apresentar aqui algumas possibilidades de trabalho presencial e remoto, online e offline, individual ou em grupo. Mas não é tutorial, não vou ficar dando passo a passo, né? Eu vou explicar
algumas dessas possibilidades e vocês podem se interessarem, expandir esse estudo, né, para poder aplicar. E aqui, quando a gente está falando também das estratégias, volta só um pouquinho, Bi. Tem esses símbolos. O computador com Wi-Fi, quer dizer que é uma estratégia que pode ser utilizada com internet. Computador sem Wi-Fi é porque precisa de um dispositivo, mas não precisa de internet. E o computador portado é porque é uma atividade totalmente desplugada, né? Que pode ser feita presencialmente, enfim. Então, vamos lá. Vamos começar com a gamificação. Uma coisa é a gente usar jogos para aprendizagem, e ela é uma estratégia super válida, e a gente poderia citar aqui, a gente só fez uma escolha editorial de quais estratégias a gente ia deixar, mas você pode usar jogos para aprendizagem, mas a gamificação é um pouco diferente de usar jogos na aprendizagem. A gamificação é sobre usar as mecânicas dos jogos, a estética dos jogos, a lógica de jogos, para engajar as pessoas, para motivar as ações, promover a aprendizagem e resolver problemas. Então, você pode ensinar algumas coisas de matemática, por exemplo, de plano cartesiano, jogando batalha naval, né? Propondo que os alunos joguem batalha naval. E isso é uso de jogos na educação. A gamificação é você criar uma experiência que tem características dos jogos. Pode ser um sistema de pontos, de placar, você pode criar níveis de dificuldade, você pode fazer algo com uma restrição de tempo, que o aluno tem que conseguir terminar naquele tempo. Você pode criar badges, né, medalhas, distintivos, né, conquistas que os alunos vão olhar e falar, eu quero conquistar esse prêmio aqui, essa badge. Quero ser o aluno que lê todos os dias. Você criou esse distintivo, né? O aluno leitor, que lê todos os dias. E aí ele vai se engajar como se ele estivesse em um jogo, lendo todos os dias para conquistar aquela badge, né? Você também pode usar a estética dos jogos nas apresentações que você faz, nas atividades que você cria. E você também pode usar a lógica de jogos. Então, a competição é a mais conhecida, né? Mas não é a única. Existem jogos de cooperação que você só consegue resolver o problema se você trabalhar em grupo. E se algum aluno não conseguiu completar a tarefa, ninguém conseguiu completar a tarefa. E essa é a proposta do jogo, que todo mundo se ajude. Você pode usar essa lógica também. Você pode usar essa lógica da exploração, da aventura, da narrativa, né? De criar um cenário simulado em que os alunos vão fazer uma atividade imersos num outro contexto, num outro cenário. Então, um exemplo que o nosso autor dá é quando ele está ensinando biologia, né, ciências para os alunos, e ele está ensinando características dos animais que são relacionadas ao habitat onde eles vivem. Então, enfim, animais que têm pescoço longo para alcançar as frutas, os alimentos que eles comem em lugares altos. Animais que desenvolveram guelras porque vivem em ambiente aquático. Ele está trabalhando esse tema com os alunos. E aí, o que ele faz? Ele cria uma atividade gamificada, que a cada aula ele traz atualizações, que eles são cientistas que estão estudando vida em outros planetas e que ele apresenta os habitats desses planetas para os alunos discutirem que tipo de animal conseguiria viver ali, que características os animais precisam ter para conseguir viver ali. E aí ele inventa os nomes dos planetas, a cada aula ele traz uma atualização do planeta, em cada atividade eles continuam nessa aventura, nessa narrativa dos cientistas que estão explorando planetas desconhecidos, né? Então, esse é um exemplo de gamificação que não tem ponto, que pode ser totalmente cooperativo e que vai muito além de um tabuleiro ou de um placar, né? Ele vai para o lado da narrativa. Podemos passar. A gamificação, ela pode ser usada com tecnologia. Volta um, Bi.
ela pode ser utilizada com tecnologia. Existem aplicativos, por exemplo, o Duolingo, que é para ensinar línguas, ele é totalmente gamificado. Você conquista coisas por frequentar o aplicativo todos os dias, aprender um pouquinho, você passa de nível, passa de fase, todas essas são lógicas de jogos, mas você não precisa de tecnologia necessariamente para fazer uma atividade gamificada. E aí, pode passar, essa é uma atividade que a gente tem, que é uma atividade gamificada em sulfite, em A4. Eu imprimi essa atividade para os alunos. E aí eles têm eu transformo a atividade, a regra, as etapas do que ele precisa fazer, em uma regra de jogo, com as conquistas que ele pode conseguir, e tudo fica mais engajante, fica mais motivador, né? Então, essa é a estratégia da gamificação. E pensando ainda em gamificação, a gente queria apresentar para vocês essa possibilidade dos slides interativos. A gente usa slide para apresentar coisas, né? Normalmente. Então, precisa ter o slide e a fala da gente acompanhando. O slide interativo, não. É uma proposta para você criar um material de estudo que vai ser acessado pelo aluno sem você. E que, dentro desses slides, você vai criar mecanismos de interação. Não precisa de nada muito sofisticado, tá? Então, o Google Slides, o PowerPoint, ele tem essas características. Você pode, por exemplo, nesse da esquerda aqui, a gente criou uma atividade gamificada, um material gamificado em slide, que o aluno vai navegar aqui por esse conteúdo que a gente criou, e aí ele tem botões para clicar. Quando ele clica, ele vai para outro slide que está vinculado nessa caixinha. E isso é o botão de link que existe nos programas de slide e que não necessariamente você precisa linkar coisas da internet. Você pode linkar outro slide da mesma apresentação, do mesmo arquivo. Então, se ele clica no vamos lá, ele vai para um slide. Se ele clica no não, estou com medo, não vou jogar, ele volta para o índice, por exemplo. E aí você pode ter perguntas, conforme o que ele responder, ele vai clicar e vai para um slide que pode dar feedback sobre a resposta que ele deu. E com isso, ele navega pelo conteúdo de uma forma mais interativa, mais ativa e mais divertida também, né? Então, a gente apresenta aqui os slides interativos como possibilidade de material de estudo. Para além do livro, para além de vídeo, você pode criar materiais interativos assim para estudo também. Vamos mais um. A aula quebra-cabeça é uma dinâmica, tá? É uma estratégia de trabalho em grupo que pode ser usada online, tipo, em salas simultâneas do Zoom, pode ser usada presencialmente, né? Que é a versão original. E é o seguinte, vocês, por exemplo, vamos escolher um tema. Na aula de geografia, estamos trabalhando com as características de um determinado país ou continente. A gente vai formar grupos de alunos, que são esses grupos A, B, C, D, tal. E dentro do grupo, cada aluno vai ter a missão, a tarefa de estudar uma característica desse país, por exemplo. Então, um ficou responsável por estudar economia, o outro ficou responsável por estudar cultura, o outro ficou responsável por estudar apartheid, porque é a África do Sul, o país que a gente está estudando. E aí, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, cada um vai estudar o seu tema. Eles podem ter um material pronto que você fez, eles podem usar o livro, eles podem pesquisar, então isso pode ser uma atividade com navegação online para pesquisar e tudo mais. Essa é a primeira parte, eles estudaram individualmente, cada um o seu tema. Na segunda parte, a gente reúne todos os alunos que estudaram o mesmo tema dentro, né, dos seus grupos, eles se reúnem em novos grupos. Então, no primeiro grupo, sempre tinha um que era responsável por estudar economia. Aí, todo mundo que estudou economia se reúne aqui na parte 2. E aí, eles vão trocar, eles vão conversar sobre o que eles aprenderam, sobre o que eles entenderam, vão também priorizar, selecionar quais são as informações mais importantes sobre o assunto que eles estudaram, para poder passar para os outros colegas. Então, é o momento que eles combinam ali como que eles ensinam o que eles aprenderam. Essa é a parte 2, reunião de especialistas.
E aí, na parte 3, eles voltam para o grupo original, mas dessa vez para apresentar o que eles aprenderam e aprender com os outros o que os outros aprenderam. Essa é uma estratégia para trabalhar com assuntos que o aluno não precisaria ser especialista em tudo, mas ele precisa estar informado de tudo, ele precisa ter uma ideia, ter uma noção. Então, ele vai se especializar em uma parte, entender melhor, estudar mais a fundo, e ele vai aprender com os outros as demais partes, né, desse tema, desse assunto. Então, a aula quebra-cabeça pode ser feita online, offline, né, presencial, ou em momentos síncronos, não dá para fazer assíncrono. Vamos mais uma. É o Word Café. Já ouviram falar do Word Café? É uma estratégia que é até bem utilizada em formação de professores, mas a gente usa pouco com os estudantes. E a gente poderia utilizar. Então, vou explicar com mais um exemplo também, tá? Vamos supor que a gente montou uma aula sobre racismo na sociedade brasileira. Aí, a gente divide a sala em estações. Cada estação vai ter um anfitrião, que é um estudante, e uma pergunta daquele tema. Então, sobre racismo, a gente pode ter uma pergunta que fala da origem, uma outra pergunta que é um estudo de caso, de um exemplo, uma outra pergunta que fala sobre a parte de lei ou de direitos, e a gente vai criando essas estações. Os demais estudantes são viajantes, né? Que o nome aí da metodologia, né? Dessa dinâmica, chama quem fica na mesa sem mudar de mesa é o anfitrião, e ele faz as anotações do que o grupo está discutindo, e os demais estudantes são viajantes. Eles circulam livremente, escolhem uma estação, sentam e participam da discussão por um determinado tempo. Depois troca, e eles circulam novamente, livremente. Não é um grupo que vai tudo igualzinho rodando, né? Ele pode ir rodando como ele quiser, até ele passar, assim, por várias estações, ou até por todas. E o anfitrião, ele fica. E ele é o dono ali do registro. Então, os novos viajantes que chegam na outra rodada, ele atualiza, fala, ó, a pergunta é essa, a gente conversou sobre isso, a gente trouxe esse aspecto, e os novos integrantes continuam a conversa de onde ele parou ali com os viajantes anteriores. Então, é uma atividade presencial que vai promover discussão, engajamento, que vai promover a aprendizagem por pares, e que você pode muito bem ter trabalhado uma sala de aula invertida antes, por exemplo. Eles vão estudar o tema que vai ser discutido no Word Café antes de vir para a escola. E aí, na escola, a gente vai fazer isso. Dá para fazer online também, com as salas simultâneas do Zoom, do Canvas, enfim. E, por fim, queria comentar um exemplo de rotação por estações, né? A gente está falando de ensino híbrido, vamos falar, então, da rotação por estações. Aqui a gente tem um exemplo em que a professora está em uma estação, e aí você pode aproveitar esse momento para escutar, para observar, para entender como que os alunos estão se saindo naquele determinado tema. Então, dá para ser um momento de feedback também, um momento que você vai comentar as atividades que eles realizaram de forma assíncrona. Pode ser um momento de discussão, pode ser meio que um plantão de dúvidas sobre aquele assunto. É uma estação que você vai aproveitar a presença com um grupo ainda menor de estudantes. Tem também a estação offline, que os alunos vão estar fazendo alguma atividade individual e offline. Então, de leitura, escrita, pesquisa, vão estar realizando um experimento. E a estação online pode ser individual ou em grupo, pode ser atividade de pesquisa, de exploração, de coleta de dados para você. Então, o momento que eles vão, por exemplo, preencher algum tipo de questionário, vão fazer uma atividade numa plataforma que depois você consegue ver o relatório, vão poder, por exemplo, produzir um artefato juntos. Então, eles estudaram sobre determinado assunto, essa é a estação que eles têm que fazer um podcast sobre o tema. E aí eles vão ficar trabalhando nessa entrega. E o podcast vai te trazer evidência do que eles aprenderam, de como eles estão aprendendo. Então, cada grupo vai seguir numa ordem, né? Começa em uma estação e vai girando aí no sentido horário, por exemplo. Isso foi pensado para ser presencial, mas também podemos adaptar para momentos síncronos. E aqui a gente está dando várias ideias de como o momento síncrono pode ir além do expositivo. Não é o professor explicando.
dar o insumo, então os alunos estudam um conceito antes, no ritmo deles, no tempo deles, com diversidade de materiais, e vêm para esse encontro para fazer uma atividade que aterriza esses conhecimentos, que consolida, que permite que eles tirem dúvidas, que eles aprendam com o outro, que eles chequem o entendimento que eles têm de um conceito, com atividades de discussão, de dinâmica, de produção de material, né? Como eu falei, vai criar um podcast numa estação, vai criar um cartaz, um slide, dependendo das ferramentas, dos recursos que a gente tem para utilizar. E aí a gente pode ir misturando, né, essas coisas. Então, você cria um slide interativo, por exemplo, para estudar sobre racismo, um texto da Djamila Ribeiro, um outro artigo mais histórico. Os alunos estudam esses materiais e vêm para o Word Café. Depois disso, você pode fazer uma atividade em que eles vão produzir algo que demonstre o que eles aprenderam sobre racismo. Você vai propor um projeto que eles vão implementar na escola. E assim por diante. Podemos passar. E aí, pessoal, a gente está chegando mais para o final aqui da nossa conversa. Eu queria que vocês continuassem anotando aí as perguntas de vocês. Tem uma pergunta que eu vou comentar, mas mandem mais perguntas. E aí eu queria mostrar para vocês uma outra estratégia, que não é de ensino híbrido necessariamente, é uma estratégia que pode ser utilizada em qualquer contexto escolar, que chama bilhete de saída. O bilhete de saída é uma estratégia de avaliação formativa rápida. Quando a gente... bilhete de saída no sentido de o aluno vai fazer isso antes de terminar a aula, antes dele ir embora, né? Ou de ir de uma aula para outra. É o momento em que você escolhe uma pergunta ou um problema, um exercício rápido, curto, que permite que você tenha uma breve noção, informação de como os alunos estão entendendo aquele assunto. E aí eles preenchem essa ficha, ou eles respondem essa pergunta, e você tem rapidamente ali, no final de uma aula, mais ou menos o que os alunos estão entendendo. Se eles entenderam coisas muito diferentes do que devia, você já consegue replanejar para o dia seguinte, fazer intervenções, né? Então, eu queria propor para vocês esse bilhete de saída, que não deixa de ser um exercício de metacognição também. A metacognição é o exercício de pensar sobre o próprio pensamento, sobre o próprio ato de aprender. De tudo que eu falei aqui, o que fez mais sentido para você? O que foi mais útil para você? E qual é o próximo passo que você pretende dar para colocar o ensino híbrido em prática? A gente falou muito aqui, se a gente não parar, estruturar, aterrizar para colocar na ação, fica mais difícil, né? Vocês vão ver muita coisa interessante aqui na maratona. Então, esse é um momento que eu queria convidar vocês para anotar e colocar no chat qual é o próximo passo. O que vocês viram daqui que dá para colocar em prática, que vocês querem fazer, por onde isso acontecer. Então, vou dar um tempinho também para vocês comentarem no chat e anotarem nos seus cadernos. Recebemos uma resposta aqui da Daisy. O próximo passo é reconstruir conceitos, quebrar alguns paradigmas. E aí eu queria convidar a Daisy a pensar o que isso quer dizer na prática, que ação é necessária para reconstruir conceito, para quebrar alguns paradigmas. Você vai, eu não sei se você é gestora escolar ou se é professora, você vai então organizar uma formação com os professores, você vai organizar um grupo de estudos, você vai propor que, quando estiverem estudando, que eles pensem nas práticas de sala de aula que precisam mudar para que esses paradigmas sejam quebrados. Um convite para detalhar um pouco mais, em lista de tarefas mesmo, para ficar mais concreto, tá bom?
Ah, olha só, ela detalhou, o grupo de estudos pode ser uma solução. Eu gosto muito de formato de grupo de estudos, exatamente, porque são professores aprendendo juntos numa posição de troca e colaboração. Pode ser o começo, inclusive, das parcerias, né, que a gente falou, de redistribuir o trabalho de planejamento, o trabalho de aplicação, com mais confiança, né, entre o grupo de professores. Muito legal. A Karen comentou também, elaborar um plano a curto prazo, aplicar alguns conceitos aqui debatidos, e o curto é para que seja consultado e ajustado com frequência. Muito bom, Karen. Logo mais eu vou apresentar um material nosso que a gente vai deixar com vocês, e a gente apresenta realmente algumas orientações aí para gestores, para planejar e ir fazendo esse ciclo, né, de planejamos, aplicamos, o que deu certo, o que não deu, que mudanças nós vamos fazer. E aí segue essa rotina, né? Muito bom. Eu acho que a Marta, passando aqui, então, enquanto vocês pensam aí no próximo passo, a Marta, ela tinha feito uma pergunta, né? Depois ela falou, já respondeu, né? Obrigada e tal. Mas eu acho que é importante comentar. Ela perguntou especificamente quando você tem aluno com dificuldade, que é hiperativo, ou que a família não acompanha, né? O que fazer para ajudar esse aluno? Gostaria de saber algumas estratégias. E aí, acho que o que a gente apresentou nessa segunda parte tem muito... Pode ajudar, né, esse aluno a aprender, mesmo que a família não esteja acompanhando, mesmo que ele tenha dificuldades, que ele seja hiperativo. E talvez esse seja um critério, né? Tem um grupo de famílias que a gente não consegue ajuda, que a gente não consegue apoiar. Será que, então, eles topam que esses alunos frequentem um pouco mais, né, algumas vezes mais a escola do que os demais alunos, que a gente está confiando mais, que a gente construiu uma relação bacana com a família e eles estão conseguindo avançar? Esse pode ser primeiro um critério, né? Depois a gente pode pensar quais são esses espaços que ele vai frequentar sendo um aluno hiperativo e não necessariamente precisando estar em todas as atividades que os outros alunos vão fazer. Ele faz uma vez e depois, enquanto os outros grupos continuam se revezando, ele pode estar na escola, num espaço de sala de leitura, num espaço de biblioteca, num laboratório, para fazer as atividades que ele faria em casa, fazendo na escola, num ambiente que é mais propício para concentração, que tem um adulto educador mais próximo para apoiá-lo, né? Então, e aí todas essas estratégias que a gente está falando são estratégias que fazem o aluno se movimentar, ouvir, falar, escrever, e isso também ajuda, né, a concentrar, a dar um propósito ali para o que ele está fazendo. A aprendizagem ativa é mais engajadora para a concentração dos alunos mesmo, né? Então, espero ter ajudado. Bom, vamos passar então para os nossos momentos finais. Queria fazer uma retomada do que nós vimos hoje. E aí eu queria explicitar algumas estratégias que eu utilizei ao longo do webinar e que vocês podem utilizar com os alunos de vocês. Então, vamos falar das estratégias que a gente utilizou aqui. A gente estabeleceu objetivos e a gente contou para vocês, né? Então, eles estavam claros, eles eram específicos. A gente fez combinados iniciais, então, eu pedi, por exemplo, que vocês anotassem, que vocês mandassem perguntas, que vocês trouxessem para a realidade de vocês, e acho que isso aconteceu, né? Aqui agora no bilhete de saída, vocês foram trazendo especificamente como vocês iam trazer para a realidade de vocês. A gente fez um aquecimento, que foi um momento ali, poderia ser o que a gente pode chamar de bilhete de entrada, quando vocês responderam lá no Mentimeter o quanto vocês conheciam de ensino híbrido, eu pude conhecer vocês, né, em relação a esse assunto, mapear aqui a audiência para ajustar a minha fala. Que mais?
A gente teve também um momento de metacognição em que vocês pararam para refletir, tudo que eu ouvi até agora tem a ver com o que eu estava ouvindo por aí antes, fazer uma comparação do que eu sabia antes para o que eu sei agora, né? Essa é uma atividade reflexiva, de metacognição. A gente teve momentos para dúvidas, a gente também fez a atividade do bilhete de saída, que é esse momento que eu consigo dar uma espiadinha do que vocês estão entendendo, do que vocês estão pensando sobre o assunto, quando vocês comentaram aqui no chat. E agora a gente está fazendo uma sistematização dos conteúdos. A gente vem e amarra, retoma, né? E deixa mais claro qual foi o caminho que a gente percorreu. E em relação aos conteúdos, a gente abordou a definição e os modelos de ensino híbrido. Então, a gente falou dos modelos rotacionais, dos modelos disruptivos. Pode abrir tudo, Bi, por favor. E a gente falou especificamente do ensino híbrido na pandemia, né? Que a casa ficou mais importante do que a gente olhava e estudava antes na literatura do ensino híbrido. A gente também começou a considerar esse aspecto do síncrono e do assíncrono, que era algo que não ficava tão claro antes, quando a gente estudava ensino híbrido. Depois a gente passou pelas premissas, o que a gente pode considerar em relação ao espaço da escola, o espaço virtual, as parcerias entre os professores, os critérios para os alunos frequentarem a escola. E, por fim, a gente levantou estratégias, né, para aprender à distância, aprender presencialmente, algumas estratégias de metodologias ativas. Então, esses foram os conteúdos abordados. E aí, pessoal, eu queria contar para vocês que a Sincroniza tem um curso sobre isso. Esse aqui foi apenas um panorama, né, um apanhado do que a gente trabalha no curso Ensino Híbrido na Prática. Pode passar, Bi. E a gente tem um percurso formativo que a gente passa assim, pelo entendimento do conceito, depois pela organização do nosso repertório, dos recursos, das estratégias que a gente quer usar. Depois a gente vai para o planejamento, né? Como é que a gente trabalha com os objetivos, o conteúdo, esses recursos que a gente aprendeu e aplica. Aí a gente passa para a implementação, a gente olha um pouquinho mais sobre a criação de objetos de estudo, né, materiais de estudo e avaliação da aprendizagem, e termina ali com uma reflexão sobre os próximos passos. E aí, a gente preparou, então, para vocês, pode passar mais um. A gente preparou para vocês um formulário que ele tem o intuito, ele tem alguns objetivos, a gente tentou reunir aqui nesse formulário. O primeiro é o original, o primeiro motivo pelo qual a gente cria esse formulário é para vocês avaliarem esse encontro, contarem o que vocês acharam, darem nota mesmo para a gente. Ele está bem breve em termos de avaliação. O segundo motivo da gente ter criado esse formulário é que, preenchendo esse formulário, vocês vão ter acesso a um e-book que a gente criou. É um material que vai ter os slides de hoje, que vai ter o link para a playlist, para você assistir de novo, se você quiser, e principalmente que vai ter materiais extras. Lá temos 2 vídeos que explicam melhor o ensino virtual aprimorado e um outro que é para gestores, que fala bastante sobre a organização da escola para esse momento de ensino híbrido, tá? Então, vocês vão poder usufruir desses materiais que são parte do curso que a gente oferece. E o terceiro motivo, pessoal, é para a gente ter contato com vocês e vocês poderem contar se vocês têm interesse nesse curso ou não. Então, tem uma pergunta lá, tem interesse no curso da Sincroniza, de levar para a sua escola esse curso? E aí vocês podem responder, e por isso que a gente pergunta alguns dados de vocês, para poder entrar em contato caso vocês queiram o curso. Tá bom? Então, eu sigo aqui à disposição. Acho que a gente pode esperar uns minutinhos, né, Willy, para o pessoal ter tempo de responder com calma, de me dizer lá no chat, consegui ver o e-book, né, para saber que deu certo. E também é um momento que vocês podem fazer mais perguntas, né? A gente tem aí mais alguns minutinhos. Com certeza. Tá bem? Perfeito.
Bom, pessoal, então, primeiramente, aqui fica o nosso agradecimento à Ana Paula, à equipe da Sincroniza. O que fica desse encontro, pelo menos da minha parte, mas não tenho dúvidas que toda a nossa audiência vai ter a mesma opinião. Que incrível, né? Como vocês conseguiram explicitar tão legal essa questão do ensino híbrido que tanto se fala, mas fica de fato esse questionamento: o que que é, né? A gente viu a nossa audiência falando sobre o ensino síncrono, né? Que é diferente realmente. Nós estamos passando numa etapa que tá, o ensino síncrono eu tendo aula aqui em casa o tempo todo na frente da tela, e o ensino híbrido nós vamos ter a escola envolvida aí de várias e várias formas que você colocou para a gente. Então, fica o meu parabéns, o do sucesso do cliente da tecnologia educacional, mas com certeza a avaliação que vocês vão receber também os parabéns, porque vocês fazem um trabalho incrível, tá bom? Parabéns de coração. E no mais, pessoal, algumas informações antes da gente partir para o nosso encerramento daqui a pouco também. Lembrando que quem participou aqui com a gente hoje vale certificado, então em até 48 horas úteis, então até no máximo terça-feira vocês estarão recebendo a gravação deste momento e também o certificado de participação, tá bom? As outras gravações, caso vocês não conseguiram acompanhar, vocês podem entrar diretamente no site do Maratona e assistir tudo que vocês perderam ou querem reassistir novamente, como esse momento que também estará disponível em breve, tá bom? Então fiquem à vontade para consultar lá no site e estar interagindo ali com a gente e tudo mais. Por fim, eu vou deixar também aqui no final a avaliação do webinar no sentido de experiência, o formato e tudo mais, tá bom, pessoal? Então, ali o da Sincroniza, preencham, por favor, porque o material deles, pelo que a gente está vendo, é incrível, com e-book também. Podem preencher, tá bom? Fiquem à vontade ali. Mas também tem o nosso aqui do webinar do momento, que é o padrão que a gente tem todos os dias, tá bom? Eu vou mandar o link aqui no final, quem conseguir responder para a gente, para falar o que vocês acharam e tudo mais, a gente agradece também. Tá bom? Então, para finalizar, Ana, a gente está vendo os comentários aqui chegando para a gente, de que realmente o pessoal gostou bastante. Fica aqui o meu agradecimento, fica o agradecimento à Sincroniza, ao suporte que a Camila deu aqui nos bastidores para a gente também. O sucesso do cliente fica muito feliz pela parceria, pela parceria que temos junto com vocês, juntamente aqui com a tecnologia educacional. E contem sempre com a gente. Deixo aí as últimas palavras com vocês e a gente parte para o nosso encerramento, tá bom? Obrigada, Willy. Queria agradecer novamente, agradecer aí o pessoal que acompanha com a gente, agradecer a participação no nosso bilhete de entrada, no bilhete de saída, os comentários. Fico feliz de saber que deu certo, baixar o e-book, receber o e-book, aproveitem esse material. E a gente segue à disposição, muito felizes aí com a parceria com a tecnologia educacional e desejando que esse momento tenha sido útil, produtivo, que ele seja um início para uma ação prática e não apenas, né, um momento informativo, que é legal também, mas que a gente possa colocar algum desses elementos em prática e que vocês aproveitem o restante aí da maratona, que está muito, muito incrível. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo. Perfeito. E tem mais programação, pessoal. Hoje de tarde nós temos a apresentação do Scud, né, uma das nossas soluções educacionais, que vamos tocar também nesse assunto do ensino híbrido. Então, quem quiser participar, corre lá no site, faz a inscrição. Hoje, às 14 horas, vale certificado também. E, claro, mais 2 semanas recheadas de programações aí incríveis para vocês participarem com a gente. Então, fica o nosso agradecimento. Uma boa sexta-feira e até breve. Valeu, pessoal!